está na... Oi, Pedro, salve! Evanice, boa Boa noite. noite. Tudo bem? Tudo Tudo bem? tranquilo. Maravilha, perfeito. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado por você ter aceito o convite. Estava aqui falando com as pessoas, você está vendo que pelo volume de gente que está entrando, que o tema é quente, o tema é animado, né? Pois é, e está na ordem do dia também, professor. Deixa eu só fazer um spoilerzinho, porque nós vamos seguir em temas quentes e temas animados na próxima semana. Nós vamos conversar na segunda-feira com o Rafael Oliveira, que vem fazer a segunda live na série aqui do SES, falando sobre pagamento antecipado, medida provisória 961. E na sequência nós vamos ter uma dobradinha, eu e o Gustavo da Gama, conversando sobre a Lei Complementar 173, que publicou hoje, né? Então, vamos conversar, eu e o Gustavo, sobre essa lei complementar. Um dia o Gustavo falando sobre a parte financeira e tal, e eu entrevistando, e no outro dia vamos trocar de posição, né? O Gustavo vai me entrevistar para falar sobre as alterações na lei de responsabilidade fiscal. Então vocês veem que a pauta está animada, né? Muito bem, mas não quero roubar tempo da live do Pedro, que é uma live esperadíssima. E enquanto a galera vai chegando, deixa eu fazer as apresentações, né? O nosso convidado hoje, né, a pessoa que vai estar agitando aí a nossa discussão, é o Pedro Dionísio. O Pedro é mestre em Direito pela UERJ, agora doutorando na mesma universidade. É procurador do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. E, Pedro, eu hesitei em declinar isso, então, mas eu vou declinar. O Pedro tem um laço assim, de relacionamento com a PGM, que o Pedro Dionísio, é filho do Fernando, que foi meu colega. Então é bacana essa coisa assim de um revival, né? Essas interconexões aí que a vida vai oferecendo. Então, Pedro, queria te passar a palavra para você fazer seus primeiros cumprimentos e depois a gente ir para a pauta. Bom, primeiro eu queria agradecer, Vanice, a PGM Rio, instituição que tem um carinho especial, um respeito absoluto e um carinho especial. E agradecer, Vanice, eu acompanho aí a sua live já há algum tempo. Enfim, entrevistas excelentes, com temas quentíssimos. Você acabou de anunciar alguns aí deles. Só gostaria de agradecer esse convite e dizer que eu estou muito feliz e honrado em falar aqui no canal da Procuradoria do Município. Isso. Aí, assim, lembrando para você que está vindo pela primeira vez ou não, na nossa dinâmica é a seguinte: a gente vai conversar sobre o tema aí por uns 40, 45 minutos. Depois disso, a gente vai enfrentando as perguntas que vão aparecendo. E lembrando a vocês que essa live depois vai para o canal do YouTube da PGM. Então, Pedro, vamos começar, considerações de ordem geral, e depois, é claro, vamos falar sobre a decisão da MP 966, porque não há como não fazer isso, né? Existe uma mística de que o interesse público, esse santo graal, né? E o único caminho que leva ao atendimento o interesse público, isso tudo é autoevidente. E que aí, portanto, se o administrador não consegue, o administrador, portanto, não pode errar. E se ele erra, é porque ele é, no mínimo, descuidado e no extremo improbo, né? Como é que você vê essa mística, especialmente no quadro que a gente vive? Bom, concordo que existe essa percepção geral, professora Vanice, tanto entre a sociedade, enfim, leigos em geral, mas também entre os operadores do direito, de que o gestor público seria um gestor público Hércules, né? Eu uso essa metáfora, roubo essa metáfora, pego emprestado essa metáfora do professor Dworkin, que ele fala do juiz Hércules, mas existe uma percepção de que o administrador público também seria Hércules, né? Também seria Hércules no sentido de que não poderia errar, né? Por conta de vários princípios tradicionais do direito administrativo. A gente pode falar um pouquinho depois sobre eles, que me parecem que são o motivo dessa mística ou dessa percepção geral de que o administrador público não erra, ou pelo menos não deveria errar, sob pena de necessariamente ser responsabilizado por isso. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre esses princípios que me parecem que fundamentam isso. Mas eu queria começar dizendo que essa narrativa, né, ou essa percepção geral, ela é contrariada pelo fato que o administrador público erra e o erro é inevitável, né? Eu construo isso ao longo do meu livro. Um dos capítulos do meu livro é só sobre isso, sobre a inevitabilidade do erro do administrador público.
E por que que o erro, por que que o administrador público, como qualquer outro gestor, gestores privados, enfim, qualquer gestor, isso é íncito ao ser humano, isso é íncito à administração, íncito ao ser humano. Por que que é inevitável que em algum momento ele erre? Claro que é possível você reduzir a incidência de erros, mas o erro, em algum momento, ele vai ser verificado, enfim. E por quê? Quais são os motivos disso? Primeiro motivo, professora Vanice, que me parece, é que o gestor público ele enfrenta cotidianamente um cenário de risco e de incerteza. Quer dizer, o gestor público ele faz projeções a todo momento. Não só em políticas públicas isso é bastante óbvio, né? O gestor público ele precisa antecipar quais são os efeitos da sua política educacional, política de saúde, seja lá o que for, mas em decisões cotidianas, realização de obras, por exemplo, modelagem de contratos de concessão, o gestor público faz projeções para o futuro, lidando com riscos e incertezas onde o erro é inevitável. Né? É impossível, o gestor não tem bola de cristal para, por exemplo, prever a demanda de um serviço que ele está concedendo. É preciso que se preveja, se tem uma estimativa da demanda para modelar um contrato de PPP, um contrato de concessão. O gestor público ele vai estimar uma demanda para aquele serviço. Pode ser que ele erre, é inevitável que ele erre. Mas existe um segundo motivo, esse motivo me parece ser ainda mais forte para a inevitabilidade do erro do gestor, que é explicado pela economia comportamental. É um tema muito bem tratado por uma amiga em comum nossa, Karina Castro, professora Karina, que trata muito bem disso no Brasil. Economia comportamental, ela contradisse, ou ela acabou com uma percepção da economia tradicional de que de que haveria um ônus econômicos. Na verdade, isso é uma presunção, né, de que o ser humano seria um ser racional que não cometeria erros, ou pelo menos ela assume, a economia tradicional, que ele não cometeria erros. Mas a economia comportamental ela demonstra que o ser humano, o erro no ser humano é absolutamente inevitável por conta de uma falha cognitiva, tanto de captação de informações, e aí eu aplico essa economia comportamental ao administrador público. Né? O administrador público ele não consegue captar todas as informações relevantes que estão no ambiente para a tomada de decisão, motivos de limitação de tempo, limitação que agora, em época de coronavírus, é muito claro, né? Limitação de tempo para tomar decisões públicas e, por isso, para juntar informações, mas também limitações cognitivas no processamento e na compreensão de informações. É inerente ao ser humano a limitação cognitiva na compreensão das informações relevantes para se tomar decisão. Então, me parece que sim, respondendo a tua pergunta, professora Vanice, existe essa mística, existe essa percepção geral, que é interessante, que ela é muito mais presente em relação ao gestor público do que em relação ao gestor privado. Né? Existe esse mito que o gestor privado pode errar porque ele está ali para buscar lucro, enfim, está gerando uma empresa privada, está ali para buscar lucro e pode assumir risco, então ele poderia errar, mas não o gestor público. Concordo que existe essa mística, mas essa mística é contraposta, primeiramente, pelo fato que o gestor público ele erra e o erro é inerente à administração, é inerente à atividade humana. Eu costumo usar uma expressão com os meus alunos na graduação, eu digo, a primeira porta onde o problema bate é da administração. E a administração tem que dar resposta rápida. Né? E aí, neste cenário, não há como você ter domínio da situação suficiente para fazer a resposta 100% acertada. Né? E eu não sei sequer se a gente ainda pode trabalhar com essa ideia de uma única resposta. Claro. Numa sociedade tão plural, né? Onde você tem um conjunto de demandas tão grandes. Né? Mas aí, assim, voltando a esse tema, quer dizer, temos essa mística e, de outro lado, temos também, inspirando as primeiras medidas legislativas aí em relação ao negócio do erro, a 13655 e agora a MP 966, temos também o argumento do apagão das canetas. Né? Olha, então, como o administrador é sempre responsabilizado, ele fica com medo, fica paralisado. Né? E como é que você vê isso? Você acha que isso é real? Há mesmo essa paralisia? Ou isso é uma figura de retórica?
Acho que sim, acho que o apagão das canetas é real. Alguns autores da administração pública chamam isso de ossificação administrativa, né? Apagão Uhum, das canetas costuma ser um termo muito utilizado pela mídia ou pelos uhum, administradores em geral, mas eu ouço muito, eu leio na literatura internacional muito a expressão ossificação administrativa, né? uhum, Mas eu acho que não é esse, não é só esse problema. Existem outros problemas envolvidos com a intolerância ao cometimento de equívocos decisórios. uhum, Só para deixar uma coisa clara antes, professora Vanice, o que a gente está tratando aqui? Né? O que eu trato no meu livro quando eu falo do direito ao erro? Eu conceituo o erro como uma desconformidade não intencional. O erro, ele necessariamente, por conceito, ele é não intencional, é, entre uma desconformidade não intencional entre a percepção do gestor público da realidade que o cerca e a própria realidade. Né? Quando existe uma desconformidade entre percepção e realidade, é erro. A gente não está tratando aqui de corrupção, a gente não está tratando de dolo aqui, né? Ou uhum, desvio de finalidade. uhum, Mas quais são os problemas que me parece envolvidos, além do apagão das canetas, nessa intolerância ao cometimento de erros? Primeiro, é um prejuízo à administração de riscos, que tem a ver com o apagão das canetas. O que acontece? Quando o gestor público vai decidir, ele pondera uma série de variáveis na cabeça. Algumas variáveis dizem respeito ao interesse público, outras, como mostra a teoria da escolha pública, a teoria da public choice, não tem a ver com o interesse público, tem a ver com alguns interesses pessoais que o gestor tem. Isso é natural, isso é inerente à atividade humana. E uma dessas variáveis estranhas ao interesse público que o gestor pondera é a chance, é o risco dele ser responsabilizado pessoalmente por conta daquela decisão. Claro, o gestor, quando ele toma uma decisão, ele pensa se, como consequência daquela decisão, ele pode ser responsabilizado pessoalmente ou não. Isso é uma variável estranha ao interesse público, né? Isso é uma variável inerente ao interesse privado do gestor, mas que a psicologia, a administração demonstra que isso passa pela cabeça do gestor. Quando você tem uma intolerância exacerbada em relação ao erro, quando você tem uma insegurança sobre os parâmetros de responsabilização pessoal, essa variável pesa demais na cabeça do gestor. uhum. Ela tem um peso maior do que no cenário de segurança jurídica. Isso desconcerta, isso prejudica a administração de riscos e, consequentemente, prejudica a administração pública. O gestor, por isso, apagando as canetas, ele vai ter uma tendência à omissão. A omissão ela é muito menos responsabilizável, passível de responsabilização do que a ação. Em Uhum. geral, uma ação de improbidade administrativa, por exemplo, que é uma hipótese de responsabilização pessoal, ela se dá por conta de uma ação, por conta de um ato do gestor público. É muito difícil, eu já vi, mas é difícil de achar, ações de improbidade por omissões Uhum. do gestor público. Em geral, é ação. Mas quais são os outros problemas aí envolvidos? Tem a ver também com a apagão das canetas. Inovação é um desestímulo à inovação muito grande a existência dessa intolerância ao erro, pelo simples fato de que, quando você inova, a presença de erros ela é muito mais constante. Sim. Você não tem uma experiência sobre aquilo. Quando você implementa uma inovação na administração pública, é muito mais fácil. O risco que você corre de errar é muito maior. Se o gestor público sabe que há uma intolerância dos órgãos de controle em relação ao cometimento de erros honestos, e erros honestos aqui, enfim, o erro ele é honesto por si só, mas gostaria de botar ênfase aqui em erro Uhum. honesto. Uhum. Se o órgão de controle vai se o gestor público sabe que o órgão de controle vai responsabilizá-lo por conta de erros, ele simplesmente não vai querer inovar. E aqui, inovação, não estou falando só de inovações tecnológicas, estou falando de inovações administrativas, inovações de ações inovadoras e criativas, pode ser até de interpretação jurídica, que sejam benéficas à administração pública. A inovação ela é cortada, ela é desincentivada por essa intolerância ao erro. E agora, fora aqui do apagão das canetas, outros problemas que surgem com essa intolerância, professora Vanice. Primeiro, o segundo problema, né,
seria a falta de atratividade dos cargos públicos de gestão. A administração pública tem cargos de liderança, cargos públicos de gestão, e que se tornam menos atrativas diante de uma intolerância exacerbada ao erro. É interessante notar que na administração privada, né, existe uma regra do direito empresarial que foi cunhada pela jurisprudência norte-americana, principalmente pela Corte de Delaware, a chamada Business Judgment Rule, a regra da decisão negocial, que se fundamenta, isso é uma regra de proteção ao administrador privado, né, a responsabilização pessoal de gestores privados. E um dos fundamentos dessa regra, interessante, professora Evanice, é justamente quando as cortes americanas fundamentaram essa regra, né, disseram por que se deve dar proteção ao gestor privado, um dos motivos é justamente se for muito fácil responsabilizar pessoalmente um gestor privado, um administrador de uma companhia anônima, enfim, de uma sociedade anônima, de uma companhia, ninguém vai querer ser administrador de uma companhia. Quem vai querer arriscar a própria reputação e as finanças, né, enfim, o suado dinheiro que guardou ao longo da vida, sabendo que qualquer erro, ainda que honesto, ainda que não intencional, será passível de responsabilização ou, no mínimo, passível de um processo judicial, que por si só já é muito penoso. O último problema aqui, que me parece, dessa intolerância ao cometimento de erros, é no timing da decisão institucional. Isso é muito sensível agora nesse momento de coronavírus. As decisões públicas, professora Vanice, a senhora sabe muito bem, já esteve como administradora pública nesse papel, elas têm um tempo certo, elas têm um tempo ótimo. Qualquer decisão administrativa tem um timing ideal, para além do qual a decisão ou não faz mais sentido ou não faz, enfim, não vai trazer tantos benefícios assim. Isso no cenário de coronavírus é evidente. Não adianta nada fazer uma licitação para comprar daqui a 6 meses respiradores se a gente precisa deles para agora. Esse excesso de intolerância ao cometimento de erro costuma tornar as decisões mais lentas, porque torna o gestor público excessivamente cauteloso. Isso é importante dizer, cautela em excesso faz mal. Claro que é sempre necessário que se tenha uma cautela mínima a se decidir. A gente, enfim, já cansou de ver erros crassos cometidos na administração pública por falta de cautela, mas cautela é uma das coisas que não me parece que quanto mais necessariamente melhor. Né? Chega um determinado momento que não é mais possível se fazer diligências, etc., porque o tempo da decisão vai passar. Cautela leva tempo, diligência leva tempo, encomendar pareceres técnicos hipercomplexos sobre uma determinada questão, isso vai levar tempo, que às vezes não se tem. Parece que o problema é um pouco mais sério do que o apagão das canetas, professora.